Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar do anime que vai contar a história de Akira. Um jovem que ele é transportado para um mundo de fantasia junto com sua turma inteira. No caso, onde se torna um assassino. Apesar de sua função ser considerada fraca, né? Akira descobre que suas estatísticas iniciais são altas demais e suspeita que algo está errado. Ele começa a investigar os segredos do reino e acaba descobrindo um plano maligno, tornando o próprio rei seu inimigo. Com a ajuda de uma médium élfica chamada Amélia, Akira busca vingança e poder para corrigir as coisas. Estou falando de meu status como assassino é claramente mais forte que o de herói. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha nosso vídeo, porque hoje ele será muito, mas muito épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio, nós vemos que o Akira acaba defendendo a Amélia, né? Porque a irmã dela, que no caso seria a Cílica, né? Ela tinha um certo receio da própria irmã, só que ela não sabia de toda a verdade do que tinha ocorrido no próprio reino dos elfos ali, dentro daquele reino. Por quê? E aí ela simplesmente sentiu vontade de acusar a própria Amélia de algo que ela realmente não fez. E ela tinha uma habilidade de hipnotizar as pessoas, se elas olhassem nos olhos dela, né? Mas só funcionava com pessoas que eram mais fracas que ela. Então por isso que muitos soldados ali daquele reino élfico, embora o pai dela não estivesse presente naquela situação, porque ele estava em uma missão, qualquer dessas coisas, ele não sabia do que estava acontecendo, de que a Amélia foi expulsa e tudo mais, né? E ela gostava muito de treinar com espadas, né? Ela só ficou com um pouco de tristeza, por quê? Porque ninguém a observava, ninguém a olhava com um olhar assim um pouco mais afetuoso, né? Sempre olhavam para a própria irmã dela, né? Sempre olhavam para a própria irmã dela, porque ela era praticamente uma santa. Ela nasceu com poderes de santa, né? Então, por conta disso, para mantê-la perto ali do reino, para mantê-la perto, o pai dela decidiu que a Amélia seria a sucessora dele, né? E assim excluindo a própria Cílica de toda a situação. E com isso ela ficou com muita inveja do que estava acontecendo e simplesmente criou toda a situação para expulsar a Amélia daquele reino. E a Cílica, ela tenta usar sua habilidade contra o Akira, mas como eu disse, só funciona com pessoas que eram mais fracas que ela. O Akira é mais forte que ela. Mas como ele disse, a própria Yoro acaba explicando para ela, né? Que ela acaba não surtindo muito efeito, mas ele acaba meio que não ligando para toda a situação para ver qual seria a reação da Amélia, que acaba defendendo ele, pois ela estava se apaixonando por ele. Fica aquele sentimento de paixão, ela estava se apaixonando por ele, portanto que queria viajar com ele, mas seu pai não iria permitir que ela fizesse isso. Por que ela não iria permitir? Porque ela seria a sucessora dele. Apesar de agora ela querer ser livre e fazer o que ela quer, né? E ele acaba aparecendo ali, né? Pede que a Cílica faça tudo o que está acontecendo, a hipnose dela, mas ela acaba se recusando. E o Akira acaba se defendendo a Amélia, falando que ela pode escolher o que ela quer fazer da vida, que é a vida dela, e que ela pode escolher o que ela quer fazer a partir daquele momento, né? E por conta disso eles decidem fazer um duelo, né? O pai dela fala para ele não se meter nessa situação, né? Justamente porque é uma situação um pouco familiar, né? E aí eles acabam decidindo fazer um duelo, no qual o próprio Akira, né, iria lutar contra a Cílica, que queria ser notada por todos ali naquele reino, mas todos só prestavam atenção na Amélia, como eu disse, por ela ter nascido como uma sacerdotisa, por isso ela foi escolhida para ser a próxima rainha do reino dos elfos. Mas a história era diferente do que ela conhecia, pois tinham usado uma magia de esquecimento nela, né? E ela estava dando tudo de si contra o Akira, que tinham perguntado o que a Amélia acha da sua irmã, e ela ela acaba elogiando a Cílica, mas por conta do orgulho que ela
tinha, ela decidiu ignorar esse elogio, né? Ela não queria parar com essa inveja doentia que ela tinha da irmã por querer ser notada por causa da classe da Amélia, porque ela nasceu como uma sacerdotisa, né? E ela queria ser notada, né? Só que a história era um pouco mais embaixo, né? O Akira consegue meio que derrotar ela usando seus poderes, sua magia e tudo mais, escuridão, e consegue derrotar ela. Naquele momento, o pai da Cílica e da Amélia acaba se aproximando dela e falando que ele que deve se desculpar por tudo que estava acontecendo. Porque o Liam, que era o cara que ajudou a Cílica a expulsar a Amélia dali, né? Não tinha caído na sua hipnose. Por isso ele tinha ajudado a Amélia a desfazer a hipnose da Cílica em todos os outros soldados, né? Ela acaba se desfazendo e ela fica ainda mais triste com essa situação. Só que o seu pai acaba se aproximando e falando que ele deveria ter contado a verdade há muito tempo. Porque quando ela era criança, ela adorava brincar, espada, e procurava campos pra lutar, treinar, ia pra masmorra e tudo mais. Só que acabou não dando muito certo essa situação. Ela acabou se envolvendo com uma pessoa que lhe deu um cristal que queria trazer monstros que eram mais fortes que ela. E aí ela acabou correndo da masmorra, correndo ali da dungeon, né? E por conta disso os monstros conseguiram sair dali. E um dos monstros tinha conseguido escapar das mãos dela e atacado o Liam. Ou seja, ele tinha sido morto. Mas por conta do poder da Amélia como sacerdotisa, ela tinha conseguido trazer ele de volta, né? E por conta de um pedaço da folha da árvore sagrada lá tudo mais ter entrado dentro do corpo dele, o poder da hipnose da própria Cílica não funcionaria nele. E naquele momento, né, a Amélia tinha conseguido a liberdade que ela queria e decide viajar para o reino dos Homens-Fera, né? Assim como o pessoal dos heróis, né? Lá o grupo do Sato iria fazer também. Mas eles iriam acabar se encontrando de um jeito ou de outro. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.